Raniele, Moraes e Cid, Ari, cara a cara, frente a frente, tete a tete. Alexandre de Moraes, cara a cara com Mauro Cid. Defesa do tenente-coronel sinaliza que ele vai abrir o jogo sobre o general Braga Neto. Fala, Raniele. É isso, viu? Está marcado para agora, às 14 horas, aqui no Supremo Tribunal Federal, essa audiência de custódia com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente adiantou ontem, Moraes quer saber se a delação premiada dele, o acordo que poderia o beneficiar com redução da pena, prisão domiciliar, ainda será mantido. Para isso, ele já pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E tudo isso porque a Polícia Federal enviou na última terça-feira, depois de um novo depoimento de Mauro Cid, ao ministro Alexandre de Moraes, contradições e omissões de Cid em relação à trama golpista. De acordo com a PF, Cid teria conversas com o general Mário Fernandes, um dos presos na operação desta semana, operação contra o golpe que revelou aquele plano de matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também Moraes, e um quarto elemento que a Polícia Federal não chegou à conclusão quem seria, mas supostamente o ministro Flávio Dino. O ministro Moraes quer saber se de fato Cid sabia desse plano, que ele negou à Polícia Federal, por que ele apagou as mensagens que a Polícia Federal conseguiu recapturar com aplicativos, e também se o presidente Jair Bolsonaro, se Braga Neto, os outros generais também foram os cabeças aí desse plano. O advogado dele de defesa, César Bittencourt, disse que ele vai sim falar sobre a participação do general Braga Neto, que era o então, ele já tinha passado as eleições, mas foi candidato a vice de Bolsonaro na chapa e era também ministro da Defesa e Casa Civil. De acordo com as investigações da PF, Braga Neto e o general Heleno, esses seriam os responsáveis por liderar aquele gabinete de crise que seria instalado depois da tentativa de golpe, depois das mortes que estavam sendo planejadas para o dia 15 de dezembro de 2022. Então, o advogado do Mauro Cid está dizendo, ele vai falar, quer dizer, sobre Braga Neto, a participação de Braga Neto, porque se ele não falar, ele pode de novo, o que já aconteceu uma vez, ser preso, Ari. Eu não confiaria. Olha só. Não. Sim. Eu não confiaria no Mauro Cid, de forma alguma. Ele fez uma delação premiada, não foi uma delação premiada qualquer, foi provavelmente a delação premiada mais acompanhada pela imprensa, pela população brasileira, passo a passo, e ele teve a frieza de deletar conteúdos do celular dele, de apagar vestígios, e ele não contou a pior parte, que foi a trama para matar o presidente Lula, o vice e o próprio Alexandre de Moraes. Ele estava delatando, sabendo, diante das informações. Aliás, ele participou das reuniões de toda aquela trama mórbida engendrada para matar eles, e ele devia estar pensando assim, eles nem sabem o que eu estou omitindo. Então, eu acho que foi tudo planejado para contar só o que interessava, para ele se safar da prisão, mas o principal ele omitiu. O que garante que agora ele não vai distorcer as revelações que ele tem a fazer sobre o ex-candidato a vice-presidente Braga Neto? Eu não confiaria, mas, como bem lembrou o professor Vila, o ministro Alexandre de Moraes, ele é advindo do Ministério Público, ele conhece bem esse métier, então talvez ele tenha ferramentas técnicas para avaliar. Lembrando que, conforme nós mostramos essa semana, a Polícia Federal utilizou equipamentos buscados em Israel para reaver mensagens que haviam sido deletadas pelo Mauro Cid em seus equipamentos eletrônicos. E aí eu já vou, antes de passar para a Poliana e o Francis, fazer uma pergunta para a Raniele. Raniele, se a gente tiver o cancelamento dessa delação premiada ou dessa...
Não estou falando nem dos benefícios. O cancelamento da colaboração do Mauro Cid. As provas ficariam imprestáveis? Olha, Amadeu, é assim que geralmente ocorre, mas de acordo com os investigadores e também com o próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, as provas permaneceriam. Porque, nesse caso, foi Mauro Cid que fez um juramento de que não iria omitir informações, porque o acordo de colaboração premiada exige isso, que ele fale coisas novas, porque provas também anteriores a isso, a Polícia Federal já tinha. Claro que com os equipamentos que foram apreendidos na casa de Mauro Cid, o computador, o celular dele, eles conseguiram muito mais. Porém, como foi ele que feriu essa cláusula do acordo de colaboração premiada, então as provas permanecem. Eles vão sim poder utilizar e o maior perdedor disso tudo seria ele mesmo. A gente lembra aquele áudio que foi vazado pela revista Veja, que Mauro Cid estava reclamando que Bolsonaro se daria muito bem, ficaria milionário, enquanto só ele seria o prejudicado, ele e a família dele. Isso está se concretizando. O Mauro Cid, Apoliana, que fez a colaboração por causa dele, mas por causa da esposa, da família e do pai. Para livrar o traseiro dos familiares, né, dentro desse processo, Amadeu. Eu concordo com a Ari, eu acho que um novo depoimento do Mauro Cid não seria 100% confiável, né? Ele está falando as coisas aí parcelado à medida que ele vem sofrendo essa pressão e que surgem novas provas e que se descobre que ele sabe de mais coisas. Então, até onde você... Porque assim, não dá para você abrir a cabeça do cidadão, estou falando aqui no sentido figurado, óbvio, e tirar essas informações. É a versão dele, né? O que se dá para fazer é contrapor essas informações dele mediante as provas que a Polícia Federal tem. Mas uma dúvida da eficácia de um novo depoimento do Mauro Cid, que necessário mas tenho minhas dúvidas da eficácia. Mas deixa eu fazer uma ponderação final para a gente encerrar o assunto Cid e tocar para outros temas relativos a essa loucura. Ô Franci, o que está acertado no Brasil a colaboração premiada é importante. As revelações do delator são importantes, mas só servem se vier junto, corroborado com provas. Ora, o Mauro Cid falando ou não falando, para o processo, isso não vai significar muita coisa. O que vai significar é o que consta de prova, de indício probatório, Franci. E, Amadeu, o que o Mauro Cid tem falado, em pouco tem ajudado nas investigações, porque o que vem acontecendo é que a polícia descobre algo que ele omitiu e aí sim ele passa a falar sobre aquela temática. É o caso do que acontece agora em relação a esse plano de assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu concordo que a colaboração premiada dele deveria sim ser cancelada, porque além dessa omissão agora, teve aquele áudio vazado também, que implicou em dúvidas sobre os depoimentos do Mauro Cid. Então, ele tem ajudado muito pouco. As provas falam por si e muitas vezes elas que têm motivado as oitivas com o Mauro Cid, que tem omitido uma série de informações. Então, o caminho para mim é esse, Amadeu. Ainda vamos continuar no tema, esse plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, porque o inquérito do golpe pode ser concluído ainda hoje